negociação. Enfim, conseguiram todos os itens? Sim, eu já tô enviando pra você a foto mais. Ai, caramba, caramba. Ótimo, já vou analisar a imagem para conseguir te passar as coordenadas. Provavelmente amanhã de manhã já vai estar tudo pronto para sua decolagem. Então descanse bem. Vamos te mandar o áudio com as orientações assim que possível, ok? Doutoragem, vê se volta amanhã, hein? Senão eu vou colocar sua casa pra alugar no Airbnb. Então é melhor você correr, porque eu tô quase negociando a sua TV com o Moraes. Ela ia ficar muito bem no meu quarto. Olha, isso aí é invasão de propriedade. Acho que quando eu voltar. O que esses dois estão tentando dizer é que eles estão com saudades. Do jeitinho deles. Mas estão. Menos sentimentalismo, hein? Vamos logo nessas coordenadas.